Agora nós iremos ver a diferença de quadrados. A diferença de quadrados é mais ou menos básica comparada aos quadrados perfeitos. Então o que a gente vai fazer? Como só tem dois termos agora, que eles estão ao quadrado, então ele vai fazer a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. Por que não fazer a do terceiro, como no caso anterior? Porque terceiro nós não temos o terceiro termo. Então a gente vai fazer, no caso, a raiz quadrada do a ao quadrado e a raiz quadrada do b ao quadrado. Como o índice do expoente quando não vem na raiz é 2, eu vou cortar o 2 pelo 2 e vai sobrar somente o a. A mesma coisa do b, ó, o segundo termo. Corto o 2 pelo 2 e vai sobrar somente o b. Lembrando que, como a diferença é de quadrados, quadrados são dois termos separados, tá? E nós só temos esses dois termos. Para que ele vire um negativo, como é diferença, um valor tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo. Porque positivo com negativo dá negativo no jogo dos sinais, tudo bem? Então nós iremos ter aqui, ó, AB, A mais B, vezes A menos B. E resolvemos a nossa fatoração da diferença de quadrados. Vamos ao exemplo. Nesse caso aqui vai ser o mesmo conceito, a mesma explicação. Então vai ser, ó, a raiz quadrada do a ao quadrado, que nós já fizemos aqui, que é a, certo? Porque cortou o índice pelo expoente. E a raiz quadrada do 4b ao quadrado. Então, como eu tenho um número aqui envolvendo, eu vou dar a raiz quadrada desse 4, que é 2. E o b ao quadrado, eu corto o quadrado do expoente com o 4 do índice. Então, vai sobrar somente o b. Como é diferença de quadrados, um tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo. Lembrando, se eu fizer a distributiva entre ambos os termos, vai voltar para o original, certo? Agora, iremos ver o cubo perfeito. Professor, por que cubo? Cubo é tudo que está à terceira potência. Então, quando ele está à terceira potência, que é o maior número da expressão, maior número da equação, se é o maior número, é o maior expoente, se é o maior expoente, é o maior grau, tá? Então eu tenho aqui uma equaçãozinha aqui básica, um cubo perfeito, onde o maior expoente é 3, então o grau dessa equação é 3. A gente vai fazer no caso, mesmo que a gente fez lá no quadrado perfeito, o primeiro e o último termo, somente isso. Professor, e os dois do meio? Quando a gente transformar no cubo perfeito, vocês vão ver que a resolução dele vai entrar os dois no meio, tá? Então nós iremos pegar a raiz de A ao cubo, no caso a raiz cúbica de A ao cubo, e a raiz cúbica de B ao cubo, que são o primeiro e o último termo. Como o 3 está no índice e o 3 está no expoente, cortam-se os dois, sobra somente o A. Como o 3 do B está no índice e o 3 do expoente, fica somente o B. Olhando agora o sinal do segundo termo. O segundo termo ele está positivo, então vai ser um cubo da soma. Então nós temos aqui A mais B elevado à terceira potência e transformamos isso num cubo perfeito, tá? O exemplo que eu vou dar agora para vocês, também envolvendo números, vou pegar somente o primeiro e o último termo, a mesma coisa. Então vai ser a raiz quadrada de 1, que como todos sabem é 1, e a raiz cúbica de 1, então que vai ser 1, porque corta o 3 do expoente pelo 3 do índice, vai dar 1, e a raiz cúbica do A ao cubo, B ao cubo. Como tudo está ao cubo, a gente vai cortar esses expoentes pelo índice. Então vai sobrar somente AB. Então, o primeiro, a raiz cúbica do primeiro deu 1. O sinal agora do segundo termo é o negativo. E o último termo, AB, que é o que sobrou daqui da minha raiz. Tudo isso elevado à terceira potência. E é isso, gente. Cubo perfeito, quadrado perfeito elevado à segunda potência, cubo perfeito elevado à terceira potência.